Amém. Pastor, pode dar a mão ou no pedestal? É bem no pedestal mesmo. Glória a Deus. Somente crer. As abenções pode ficar à vontade, tá, irmão? Em nome do pastor Denisete, irmão, fica à vontade. Tá bom, muito obrigado. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Aleluia. Amém, Senhor. Graças a Deus. Quero saudar mais uma vez a igreja, com a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda de pé, vou pedir para que você se une agora comigo em mais uma palavra de oração, para nós aqui invocarmos o Senhor mais uma vez, pedindo a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, para o tema que eu quero aqui tratar com os irmãos. Não é nada doutrinário, é apenas uma pequena palestra que eu quero aqui ter com os irmãos. E vamos pedir a Ele agora para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê o seu entendimento da sua palavra, porque eu sei que cada um de vocês está aqui com esse zelo e com este propósito, ouvir de Deus e conhecer mais dEle e da sua palavra. Amém? O tema que eu quero tratar com vocês aqui hoje é tempo de colheita. Você sabe que todos nós estamos vivendo um tempo de colheita. A Umbanda fala que estamos vivendo na era do grão maduro e o grão já está chegando à sua madurez. Na verdade, ele já está maduro. Não resta mais nada a não ser a ceifa, a colheita. Mas até que esse tempo de colheita se consuma, que vai ser na ressurreição dos santos, ele ainda está separando mais um filho aqui e ali, quando todos entrarem naquele corpo místico de Cristo. Então, o tempo da colheita, a colheita em si vai suceder. É sobre isso que eu quero tratar um pouco com vocês. Está bem? Amém. Curva a tua fronte, vamos falar com o Senhor mais uma vez agora em uma palavra de oração. Precioso Deus e querido Pai Celestial, te exaltamos neste lugar, Senhor, onde cremos que aqui Tu recebe a súplica e a oração dos Teus filhos. Quando eles têm suas petições, suas necessidades, cremos que Tu aqui responde aos Teus filhos. E nós temos uma, Senhor, que é extremamente importante, que é ouvir de Ti a Tua palavra. E nós cremos que Tu se faz presente ainda no nosso meio através do Teu Santo Espírito, nessa dispensação do Espírito Santo, sendo Ele nosso mestre, que nos dá unção para compreender acerca de todas as coisas. É disso que precisamos hoje aqui neste lugar, Senhor. Assim como Tu tem ajudado os Teus filhos que está aqui nessa reunião, a cada dia eles vêm aqui e ouvem de Ti, estudam a Tua palavra e Tu tem ajudado. Creio que mais uma vez nesse dia Tu também nos ajudará. Essa é a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, é que Te pedimos. Levamos cativo agora os nossos pensamentos à Tua obediência. Fala com cada um de nós, Senhor. Derrame sobre nós o Teu bálsamo de Gileade. Fale com cada um de nós, e crendo que Tu nos responde, nós pedimos e desde já Te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Amém, meus irmãos. Meus queridos, todos sabem que cada mensageiro que o Senhor enviou ao longo das eras foram chamados por Ele para ministrar a sua palavra, com aquela medida de fé que Deus havia repartido para aquela era em particular.
E a razão disso é que o propósito que Deus havia tido com tudo isso era de que eles, o povo eleito de cada era, recebesse de Deus a revelação da sua palavra. Cada mensageiro tinha uma medida de fé, uma revelação de fé para aquela era específica. E à medida que eles recebiam essa medida de fé, eles deveriam levar adiante esse entendimento, esse conhecimento, porque se eles ficassem, se agarrassem com aquilo que eles recebiam no seu dia, isso os salvaria. E isso os selaria para o dia do arrebatamento. Cada um daqueles crentes recebeu como mensageiro daquele dia a sua fé de arrebatamento. Irineu tinha a sua fé de arrebatamento. Assim foi com Martim, assim foi com Columba, com Lutero, com Wesley. Eles tiveram a sua fé de arrebatamento. Cada crente que recebeu a mensagem daqueles mensageiros, no dia da ressurreição, eles subirão no arrebatamento. Por quê? Porque eles creram na fé de arrebatamento que foram dados para aquele tempo, para aqueles dias, para aquele povo específico e peculiar. Então Deus preparou um mensageiro para cada era com esse objetivo específico. E nós sabemos que nesse tempo do fim, Deus não podia fazer algo diferente, porque ainda estamos vivendo na era das dispensações gentílicas da igreja. E Deus agora, nesse tempo do fim, separou um mensageiro para nos trazer uma mensagem que nos levaria a ter essa mesma fé de arrebatamento que os outros crentes, filhos de Deus das outras eras também tiveram. Então, cada era, o irmão Branham explicava, era como se o grão de trigo fosse adquirindo um grau maior de maturidade, até chegar ao grão maturo perfeito. Nas outras eras, ele falava, não é isso? Ele disse, o trigo antes era um talo, uma raiz, um talo, e depois foi crescendo uma borla, até que chegou no grão, que foi nessa era de Pentecostes, porque ele disse que a era pentecostal era a era da casca, porque a casca protegia o grão. Então, quando a mensagem desta era, que não é a mensagem pentecostal, mas quando a mensagem apostólica, que nos foi restaurada pelo mensageiro desta era, então o que foi que aconteceu? O grão de trigo realmente veio à madurez. E é por isso que agora estamos no tempo de colheita, porque isso, não há mais necessidade de um outro mensageiro depois desse. Esse foi o último. Essa era a última mensagem que deveria levar a igreja agora a chegar à sua perfeição. Você sabe que nas outras eras eles tinham uma medida, mas não era toda a palavra. Agora nós temos toda a palavra já respaldada, restaurada, vindicada por Deus. Então, ao longo das eras, Deus fez isso. Cada passo dado foi para esse objetivo, trazer o grão de trigo à sua plena madurez. Agora, nesse tempo do fim, ela chegou a isso. Então, o que foi feito depois daqueles homens, daqueles mensageiros? Porque você sabe que depois de Irineu, vamos começar por Paulo, foi o primeiro mensageiro, depois de Paulo, depois de Irineu, depois de... Quem veio depois de Irineu? Martim, Columba, sim? Lutero, Wesley. Depois deles, seus seguidores, seus discipulados, uma parte deles foram fiéis ao que esses mensageiros deixaram. Uma outra parte de seguidores não foram fiéis. Eles hibridaram a mensagem do seu mensageiro da sua era. Cada um deles fez isso. Em cada era teve um povo que foi fiel à sua mensagem, mas teve um outro povo, um outro discipulado que não foi fiel. Tirou uma coisinha aqui e acrescentou uma coisinha ali, e agora a mensagem do mensageiro já não era exatamente aquilo que foi dado para aquele tempo. Isso aconteceu em todas as eras. E quando estes homens, esse falso discipulado, tirou uma coisinha aqui e acrescentou uma coisinha aqui, o que eles fizeram com aquela mensagem? Eles a organizaram. Isso aconteceu em todas as eras. Agora eu quero que você entenda isso aqui. A mensagem do mensageiro não foi organizada. Em nenhuma era da igreja a mensagem do mensageiro foi organizada. O que foi organizada foi aquela versão hibridada que foi feito dela. Então, ao mesmo tempo que houve um povo fiel que se manteve íntegro àquela mensagem que lhe foi entregue, houve um outro povo que não foi fiel e fez uma versão diferente daquela mensagem. Essa versão diferente é que foi organizada, mas a mensagem lídima, genuína, pura, original, não foi organizada, nunca foi, jamais foi.
Mombrana disse, você sabe, estamos aqui 20 anos pregando essa mensagem, até agora não foi organizada. Lógico, não foi, não pode ser. A mensagem de Deus nunca foi, nunca, jamais foi organizada. Mas então, e essas organizações, de onde que surgiram? Não foi da mensagem, foi daquela versão hibridada que foi feita dela. Então a mensagem não foi organizada. Entende-se meu raciocínio aqui? A mensagem de Deus nunca, jamais foi organizada, porque embora houve um povo que não se manteve fiel, que hibridou, tirou uma coisa aqui ou acrescentou outra ali, sempre houve em todas as eras um povo que foi fiel, que se posicionou pelo correto, que não aceitou nenhuma voz estranha. Esses não organizaram aquela mensagem, e essa mensagem para eles se tornou pura, como lhes foi entregue. Essa mensagem então nunca foi organizada. A mensagem de Deus, de fato, não pode ser. O que eles organizam é uma coisa que não foi dado por Deus, foi uma coisa que o homem hibridou e produziu, fabricou. Isso é organizado. Cria uma denominação, cria um sistema de homens em cima disso, mas em cima da mensagem é impossível fazer isso, porque é impossível criar um sistema de organização em cima de uma mensagem que é límpida e genuína e pura, como eu disse para você. Essa mensagem não pode se organizar. Mas como eu disse, cada mensageiro teve os seus discípulos fiéis e teve os seus discípulos infiéis. Todos eles tiveram. Paulo teve os seus discípulos fiéis e teve alguns que não foram fiéis. Sim, lembra quando ele disse, entre vós mesmos surgirão lobos devoradores que não pouparão o rebanho? Eram discípulos de quem ali? De Paulo. Eram discípulos, mas ele estava dizendo, não vão ser fiéis ao que eu entreguei para vocês. Isso aconteceu em todas as eras. Aconteceu depois, também na era, depois de Paulo veio Irineu, sim. Teve um discipulado fiel de Irineu que manteve a mensagem que Irineu entregou, mas teve outros discípulos que não. Posso citar aqui, por exemplo, Hipólito de Roma, foi um discípulo de Irineu, mas Hipólito de Roma começou a ensinar que você podia batizar crianças. Irineu nunca ensinou isso. Discípulo de Irineu, acrescentando uma coisinha que Irineu nunca havia ensinado. Ali começou a organização, mas a mensagem de Irineu não se organizou, mas a versão hibridada da mensagem, isso se organizou, e aí deu origem aos sistemas. Então, como eu repito então o que disse, a mensagem ela não foi organizada, mas a versão hibridada produziu sim um sistema de homens, um sistema organizacional. Quero ler uma mensagem aqui do Mombrana, porque nas nossas mensagens, nossos estudos, o que eu mais faço é ler sermões do Mombrana. É nosso culto de fitas. Nós tocamos play bastante nos nossos cultos. Então eu vou tocar bastante o play aqui para vocês hoje, tudo bem? Mensagem do Mombrana, muda Deus seu parecer? Eu certamente honro os luteranos por sua posição em seu dia, os metodistas pela santificação em seu dia, e os pentecostais por sua posição em seu dia. Mas estamos vivendo em outro dia. Estamos vivendo onde tem havido talo, inflorescência, casca, quase como o trigo, mas o trigo está dentro da casca. A casca só serviu de suporte para o trigo, ou seja, o movimento pentecostal serviu de ponte para que agora o grão de trigo chegasse à sua madurez. Evitou que o sol quente o queimasse, e agora a denominação está se retirando dele, de modo que ele possa ficar na presença do Filho, para amadurecer. Assim nós estamos em... Não haverá mais organizações que se levantem. Para a mensagem, não. Não vai haver. Este é o fim disso. Temos dito sempre cerca de 3 anos, quando uma mensagem começa, eles a organizam. Isso tem continuado por cerca de 20 anos. O que eu estou pregando aqui já faz 20 anos, em nenhuma organização. Lógico, a mensagem nunca será organizada. Eu vou ler mais alguma coisa aqui, mas quero abrir um parênteses para dizer para você uma coisa. Mas você tem grupos organizados da mensagem. Você tem. Mas não é a mensagem de William Branham que está organizada, é a versão hibridada dela. Alguns homens, alguns líderes pegaram a mensagem de William Branham, tiraram uma coisinha aqui, acrescentaram uma coisinha ali, e o que eles fizeram disso? Uma mensagem diferente. E com isso eles criaram uma organização. Em todo o mundo você tem denominações da mensagem, mas a mensagem de William Branham não foi organizada, nunca foi e nunca será.
É como o irmão Emerson disse para mim antes que vinha aqui. Irmão Jorge, aqui você pode vir porque nós não tiramos nada nem acrescentamos nada. Essa é a mensagem de Ilhambrana. Mas todo lugar onde você vê algum líder, algum homem acrescentando algo ali, tirando algo ali, isso é mensagem de Ilhambrana? Não é. Não é. E é nisto que eles fazem, nessa versão moderna da mensagem, é que eles criaram a organização. Mas a mensagem em si de William Branham nunca foi, nunca será. Assim como nunca foi a de Lutero, nunca foi de Wesley, nunca foi a de Irineu. Espero que você tenha entendido o meu raciocínio. O que eles produziram, e aqueles que foram fiéis àquilo que eles receberam, aquilo nunca foi organizado. Mas aqueles discípulos infiéis que hibridaram algo, tiraram algo ali, ou acrescentaram algo, isto foi organizado. Mas a mensagem de Deus não pode. Certo? Continuando aqui a leitura. Não pode, não, estamos no tempo do trigo, um tempo de colheita, eu posso ouvir a grande combinada, a grande máquina agrícola que colhe e separa os grãos do resto da planta, tradutor, vindo, vamos para o lar um dia, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ok, amém, graças a Deus. Então, não restam dúvidas de que houve homens, como eu disse nessa mensagem, por todo o mundo que tentaram organizá-la. Branham mesmo disse, antes de partir, não sei se foi para o Mount Neville, ele disse que ele tinha conhecimento de 17 versões diferentes da sua mensagem. Ele sabia disso. Ele viu ministros que estavam pregando a sua mensagem e ele sabia que não era exatamente tudo que ele pregou. Ele ouviu, ele sabia que eles estavam tirando alguma coisa, acrescentando alguma coisa. Mas mesmo ele sabendo disso, ele disse, essa mensagem não pode ser organizada. Mas aquelas 17 versões diferentes, que naqueles dias já estavam surgindo, aquilo estava sendo organizado. Cada um dos homens que fizeram aquelas versões diferentes, criaram um sistema para si. Criaram uma organização em cima disso. Se naquele dia eram 17, quantos hoje você acha que tem? É elevado ao cubo, né, irmão Emerson? Então, o Branham sabia disso. Então, essa mensagem em si, como eu disse, não pode ser organizada, porque ela não é aquela mesma coisa híbrida que veio depois de Wesley, que veio depois de Lutero. Essa mensagem é a doutrina original dos primeiros pais da igreja, que agora foi restaurado para a noiva de Cristo. E mesmo que no passado Roma organizou a mensagem? Não. Ela fez a sua versão híbrida da mensagem. Roma tentou criar com seus concílios uma organização, né? Tentou organizar a doutrina apostólica, mas a doutrina apostólica em si nunca se organizou. Mesmo nos dias de Roma, com seus concílios, havia ali os seus poucos filhos fiéis ainda tementes a Deus e posicionados naquilo que os apóstolos haviam entregado. Em todas as eras sempre houve um povo fiel, só que um povo sempre pequeno. Branham disse que aquele que se posiciona pela palavra é uma minoria. Foi em todas as eras, vai ser agora diferente? Não pode ser diferente. Aqueles que se posicionam pelo correto é uma minoria. Então, isso aconteceu em todas as eras. E o objetivo da organização, qual que é? Por que eles fazem isso? É para se apropriar da palavra de Deus, ao ponto de não deixar que ninguém a pregue, a não ser da maneira que aquela organização definiu ou delimitou. Você sabe, quando a igreja romana se organizou, ela proibiu um monte de coisa, até mesmo de traduzir Bíblias. Ninguém poderia traduzir a Bíblia que não fosse no idioma latim. Você sabe, qualquer pessoa que conhece os idiomas originais da Bíblia, eles podem traduzir a Bíblia se quiser. Ela não tem direitos autorais. É a palavra de Deus, pertence a Deus, não pertence a igreja nenhuma. Qualquer um pode traduzir a Bíblia se souber, se domina os idiomas. Porque ela não tem domínio de homens, não pertence a homem nenhum. Assim é a palavra de Deus. Agora, quando a igreja se organizou, ela criou suas delimitações, dizendo o que você pode crer, o que você não pode crer, o que você deve ler, o que você não deve ler. A igreja fez tudo isso, a igreja romana. Você sabe, inclusive, você que, talvez aí no meu tempo, antes de existir internet, quando não tinha internet, como é que nós fazíamos para estudar? Nós não íamos na biblioteca pública? Eu fui muitas vezes. Quem de vocês não foi num livro de biblioteca pública e encontrou aquela descrição lá em latim, nihil obstat, nada consta? Era a igreja romana dizendo, pode ler esse livro, nós damos o aval, nós a revisamos e está de acordo, não é contra a nossa fé, nós autorizamos você ler, mas se tivesse alguma literatura, seja científica, seja de qualquer teor, que não estivesse de acordo com os prelados de Roma, eles já não autorizavam a leitura. Então veja, quando a igreja se organizou, a intenção foi essa, foi impedir o povo de buscar informação, de buscar conhecimento.
E isso ocorreu em todas as eras, e agora nesta última não poderia ser diferente. Então, o que nós estamos vendo é que muitos então têm substituído a doutrina apostólica por credos, como a irmã Mana disse, por dogmas, por rudimentos, por tradições de homens, e a organização ela surgiu justamente no dia em que uma ideia ou uma interpretação foi agregada à palavra de Deus, deixando ela de ser aquela palavra pura como havia sido até então. Na verdade, como eu disse, a palavra, ela continua intocável, a palavra de Deus continua intocável, imaculada, mas o que as denominações fizeram dela, isso sim é uma hibridização, e o irmão Branham disse que toda palavra híbrida é uma semente de discrepância, porque vai criar uma discrepância com o original, e com aqueles que não concordam, porque se você quer se posicionar pelo correto, e alguém tenta te passar uma versão híbrida da verdade, e você não vai aceitar, isso vai criar uma discrepância, não por tua culpa, mas por causa daqueles a quem você não quis se sujeitar, porque você não quis comprometer a palavra. Então não é você que cria discrepância, são a semente de discrepância que cria essa divergência, ao ponto de que você tem que tomar uma posição entre o verdadeiro e o falso, e se você é um eleito, você sempre vai se posicionar pelo correto. Se você é justo, se você tem o Espírito Santo de Deus, é com isso que você vai se posicionar. Mensagem do irmão Branham, semente de discrepância. Agora, neste tempo de colheita, lembra que o nosso tema é esse, tempo de colheita. No princípio, quando Deus semeou sua semente na terra, e a deu nos corações dos seus filhos, sua família, para guardar aquela palavra, essa era a única defesa deles, guardar essa palavra. Aí veio o inimigo e quebrou aquela barreira, semeando a semente de discrepância, contrária à palavra de Deus. Se foi discrepância no início, ainda é hoje também. Qualquer coisa que acrescente alguma coisa à palavra de Deus, ainda é semente de discrepância. Não me importa de onde vem, se é da organização, se é de fontes militares, ou se é de poderes políticos, qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus é semente de discrepância. Amém. Então veja, o que fez o cristianismo se tornar a religião oficial lá de Roma, como é que isso foi possível? Como que o Império Romano, que por meio de 10 imperadores perseguiu cristãos, depois acabou defendendo uma fé que eles combateram, como isso foi possível? É que essa versão híbrida da mensagem apostólica que lá ficou, era uma mensagem que estava fazendo uma espécie de ecletismo com as festas pagãs, não é isso? Convertendo datas, alterando datas, fazendo uma mescla. E isso permitiu que o paganismo, uma vez entrando nessa mensagem híbrida, fez com que o próprio Império Romano adotasse essa versão híbrida como sua religião oficial. Somente foi possível dessa forma, por hibridização. Essa é uma característica. A outra característica de uma igreja organizada ou de um grupo organizado é a presença, sim, de uma liderança humana. Hoje de manhã, em nosso tabernáculo, nós falamos sobre o Josué. Romana disse que o Espírito Santo é o Josué da igreja. Ele é o nosso líder. Então, você não precisa buscar um outro líder, uma outra liderança humana. Romana disse, este Josué, este líder que está aqui depois de Moisés, está aqui para te conduzir, para te levar para Canaã. Então, a igreja verdadeira vai confiar sua vida nesse general-chefe que é nosso Josué, que é o Espírito Santo, é o nosso guia, o nosso líder. Mas a igreja organizada vai confiar em um líder, em um homem, em uma autoridade qualquer. Este homem que vai fazer essa habilitação, este homem que vai impor os seus limites, dizendo, não, é isso que você tem que crer, fale do meu jeito, aceita a forma como eu estou propondo, mas a igreja não está confiando seu destino eterno numa liderança humana, que é exatamente isso que a igreja organizada faz. Então, ainda que haja tentativas em alguns tabernáculos, pelo mundo afora, de se organizar a mensagem, ela continua inorganizável. Eu não sei se a palavra existe, pode ser um neologismo que eu estou inventando aqui, mas quero dizer isso, ela não vai se organizar, nunca, jamais. Ainda que seja um povo minúsculo, ínfimo, pequeno que vai ficar ali, mas eles não vão se posicionar pelo incorreto, não, eles não vão aceitar isso. Então, por que isso? Porque trata-se daquele mesmo grão de trigo original que foi semeado desde o Pentecostes, lá na era de Éfeso.
Quero ler para você agora o que está no livro das Eras da Igreja. O grão original do trigo do Pentecostes tinha de voltar na última era. Ele fora enterrado em Niceia, produziu um broto em Sardes, cresceu uma borla em Filadélfia e devia amadurecer em Laodiceia, porém não podia voltar ao original até que a palavra fosse restaurada. O profeta ainda não tinha aparecido em cena, mas agora, de acordo com o tempo em que estamos, na era de Laodiceia, o profeta mensageiro do Apocalipse 17 já tem de estar na terra. Uma vez mais, o assim diz o Senhor tem de passar aqui, pronto para ser manifestado com infalível vindicação. Desse modo, a verdadeira semente já está amadurecendo, e a seguir o que é que vem? A colheita. Tempo de colheita, sim, tempo de colheita. As duas vinhas que cresceram juntas e entrelaçaram seus ramos, agora devem ser separadas. Oh, maravilha! Durante várias eras, as duas vinhas estiveram juntas, entrelaçadas. Mas Mamãe disse, agora nesse tempo de colheita, tem que haver uma separação. Agora está correndo a separação. Agora que está acontecendo. Os frutos dessas vinhas que divergiam tanto serão recolhidos em celeiros distintos. Os dois espíritos irão para os seus diferentes destinos. Agora é tempo de prestar atenção ao chamado final que dá-se somente para a noiva trigo. Sai dela, povo meu, o trigo, para que não sejais participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. A grande tribulação do sexto selo em Mateus 24. Amém. Aqui o irmão Brana nos chama a atenção da existência de duas vinhas. E essas duas vinhas passaram a existir desde quando, meus irmãos? Desde o Pentecostes. O irmão Brana assim falava. Desde o Pentecostes essas duas vinhas estavam ali. Porque o irmão Brana disse que onde há um avivamento, ali se produz gênios. Então, desde o movimento pentecostal ali, desde o avivamento pentecostal melhor, ali as duas vinhas já começaram a andar se entrelaçando lado a lado. Ali elas começaram. Desde a era de Éfeso, essas duas vinhas já estavam ali presentes. Foi por isso que o irmão Brana disse que a própria palavra Éfeso possuía um significado estranho, um significado composto, você lembra? Eu quero ler para você, porque escreveu isso no livro das Eras, lá na página 60. O próprio nome Éfeso tem um estranho significado composto, visado e relaxado. A palavra Éfeso tem esses dois significados compostos, na verdade são contrários entre si. A palavra Éfeso pode ser interpretada como visado ou relaxado. E o irmão Brana estava usando essas duas palavras para você entender que é ali que estava surgindo as duas vinhas. E ele estava chamando a vinha genuína, a vinha verdadeira, com esse povo visado. E a outra vinha, a falsa vinha, ele estava chamando de relaxado. É bom você ter esse discernimento e essa separação, porque o irmão Brana fez essa distinção aqui. Por favor, quando é dito lá que o povo de Éfeso perdeu o primeiro amor, você acha que foi a verdadeira vinha que perdeu o primeiro amor? A verdadeira vinha nunca perderá o primeiro amor. Quem perdeu o primeiro amor foi o povo relaxado de Éfeso. Mas ao lado do povo relaxado havia um povo visado. O que é esse povo visado? Vamos ler aqui. As altas aspirações desta era que começara com a plenitude do Espírito, a profundidade de Deus, pela qual eles estavam visando a soberana vocação de Deus, começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilante. O que o irmão Brana aqui está dizendo é o seguinte: havia ali na igreja ou na era de Éfeso um povo que era fiel à mensagem do seu mensageiro, mas em um dado momento, alguns começaram a fazer o que eu disse. Tiraram alguma coisa ali, acrescentaram outra coisa ali, e o que eles fizeram? Hibridaram aquela mensagem. Mas a mensagem genuína não foi hibridada, não foi alterada. Tanto é que tinha um povo ali que continuava sendo fiel àquela mensagem. Mamãe chamou de o povo visado. Por que isso? Porque era um povo que estava focado na palavra. Enquanto outros estavam se distraindo com ismos e outras interpretações, alguma coisa aqui, vamos tirar isso aqui, vamos acrescentar isso aqui. Esse povo estava avisado, não, é nisso que nós cremos, foi isso que recebemos, é com isso aqui que vamos ficar, é nisso aqui que estão as palavras de vida eterna para nós. Este era o povo avisado. O que é esse povo avisado? A vinha verdadeira. Mas ao lado dela vinha a falsa vinha,
que era essa falsa vinha? O povo relaxado. Quem é o povo relaxado? A versão híbrida do povo visado. Está entendendo agora? Então, quando você lê lá, uma coisa eu tenho a favor de vocês, que vocês são contra as obras dos nicolaítas. Quem foi contra? O povo visado, que não aceitou a organização. Mas logo em seguida ele disse, mas uma coisa eu tenho contra, vocês perderam o primeiro amor. Quem foi que perdeu o primeiro amor? O povo visado? Que foi contra o nicolaísmo? Não, o povo relaxado. Então ali vocês têm que entender que é de duas vinhas que está sendo tratado. O povo visado jamais perdeu o primeiro amor. Quem perde o primeiro amor é o povo relaxado, aquele que tira uma coisa aqui, acrescenta uma coisa ali. Lembra quando uma banda disse que qual é a melhor forma de você definir a tua fé? Ele disse, faça essa pergunta para qualquer um. Pergunte para alguém, qual foi a melhor experiência que você teve desde o tempo que você recebeu Jesus em tua vida? Desde a tua conversão. Qual é a melhor experiência que você tem? Aí ele cria uma simulação. Alguém dizendo, oh, meu irmão, sem dúvida alguma, eu tenho muitas boas experiências, tremendas do Espírito Santo. Sim, mas me fale de alguma coisa que você recorda, que você guarda, que te chamou a atenção. Oh, sim, tem muita coisa. Eu nunca vou esquecer, meus irmãos. Eu lembro de uma experiência poderosa que eu tive do Espírito Santo. Isso foi lá em 1872. Que tempo glorioso que foi aquele. Mas acabou, isso não retorna mais. O que é isso aqui? É o povo relaxado. É o povo que perdeu o primeiro amor. Mombana disse que não é essa a resposta que você tem que dar. Ele disse que se você perguntar para alguém qual é a melhor experiência que você já teve dessa mensagem, ele disse que a resposta que você tem que dar é esse tempo de agora. Eu não desprezo o tempo, às vezes as experiências que eu tive no passado foram maravilhosas, foram sublimes, mas esse tempo que eu vivo agora é melhor do que todos os outros que eu já vivi, porque você não perdeu o primeiro amor, mas quem perdeu o primeiro amor, sim, eu lembro, eu tive uma boa experiência, mas foi lá em 1800, 1900, você está entendendo? Esse é o povo relaxado. O povo visado, ele sempre vai crescendo mais e mais na graça de Deus. E a experiência que você tem com essa palavra hoje vai ser menor do que a experiência que você vai ter com ela amanhã. Porque você vai amadurecendo mais e mais, porque esse é o tempo da colheita. É o grão chegando à sua madureza até chegar à estatura de varão perfeito. Essa é a diferença da vinha falsa da vinha verdadeira. Porque a vinha verdadeira não se conforma com os rudimentos do mundo, não se conforma com o que fazem, com o comprometimento que fizeram dessa palavra. Ele se posiciona pela verdade, por isso ele vai crescendo mais, galgando degraus mais, um acima do outro. Mas há aqueles que relaxam. Você está entendendo? Agora, por que eu estou chamando a atenção disso para você? Porque o Mombana não disse que essa última era da Odisseia voltaria a ser uma era efesiana? Ele disse isso ou não disse? Ele disse que ômega voltaria a ser alfa, não é isto? Então o que significa? Se houve naquele tempo do povo da mensagem um povo visado e um povo relaxado, e hoje nós voltaríamos àquele tempo, então o que você tem hoje nos tabernáculos? Você tem um povo visado e ao mesmo tempo você tem um povo relaxado também. Você tem um povo que é fiel à mensagem do mensageiro, mas você também vai encontrar alguns que estão hibridando alguma coisa aqui, tirando alguma coisa ali, relaxando. Aí você pergunta aqui, qual foi o melhor momento que você teve nessa mensagem? Foi muito tempo, mas que pena, nosso fundador morreu, não está mais aqui entre nós. Não é isto. A melhor experiência que você tem é a que você está tendo agora. A experiência que Deus está permitindo que você tenha dessa palavra agora. Se você faz parte dessa noiva eleita, dessa vinha verdadeira, é essa experiência, é essa confissão, é essa resposta que você teria que dar. Então veja, esses dois sentidos aqui que o Mombana dava para essa palavra Éfeso, era para você discernir as duas vinhas que já naquela era existiam e que agora está aqui presente. Por quê? Porque eu, como eu te expliquei, a mensagem de Mombana não está organizada, mas há versões organizadas dela. A falsa vinha está fazendo isso, como fez em todas as eras, não é nada diferente. Amém? Amém. Então esses dois espíritos sempre estiveram presentes, lado a lado, ao longo das eras da igreja, e eles deveriam prosseguir dessa maneira até chegar ao tempo da colheita. Quando chega o tempo do quê? Da separação. Porque haverá um momento em que há alguns que vão discernir, não, isso aqui não é mensagem. Não, eu quero ficar com a mensagem.
E é eles que estão fazendo isso? Não, é Deus separando os seus filhos. Não é você se esforçando, não é você querendo ser diferente. É Deus separando a sua raça eleita. Amém. Então, esse é o discernimento que a noiva trigo possui e que vai permitir que ela venha viver nesse tempo de colheita, onde cada espírito e unção vai seguir com seu próprio destino em caminhos separados. O tempo de colheita é um tempo de separação. Amém. Foi isso que o Mambana disse. Mensagem do Mambana a Abraão, que ele pregou em 56, quando Deus chamou Abraão, sendo ele de 75 anos de idade, ele disse: separa-te da tua parentela. É estranho, como podemos mudar isso hoje? Estão mudando, mas Deus está separando o povo agora que vai se manter fiel àquele chamado. Separa-te. Deus chamou para a separação. E nós fazemos um apelo por misturadores. Isso mesmo. As pessoas, quando estão escolhendo o seu pastor, vocês que fazem assim, eles querem um pequeno companheiro esperto, sabe? Que tomará uma bebida sociável e que não condenará o cigarro e algumas dessas coisinhas aqui. Um bom sujeito que irá se misturar com a multidão, mas Deus quer separadores. Deus chama para uma total separação das coisas do mundo. Sai do meio deles, diz a Bíblia, e apartai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Vê, não misturador, um separador. O Espírito Santo falou: separa-me Paulo e Barnabé para a obra. Vê, uma separação. Deus separa o seu povo, o certo do errado. Nesse tempo de colheita, Deus está fazendo isto aqui. Observe agora Abraão. Era para se separar e para peregrinar em uma terra estranha que ele não conhecia. Não é um bonito quadro hoje? Quando Deus, pela eleição, chamou você para o seu amado, então imediatamente Deus fala com você para separar-se da velha turma, da sala de bilhar, dos grupos de corte e costura, onde elas contam piadas e continuam, uma separação. Então Deus chama o seu povo para uma separação. Exatamente isso que a igreja Trigo está agora fazendo nesse tempo do fim. Deus quer separadores. Mais uma mensagem aqui: a fé vem pelo ouvir, de 54. Muitos sermões aqui não tem tradução. Agora Abraão, quando foi chamado para fora da Caldeia, a cidade de Ur, quem foi Abraão? Apenas um homem que caminhava por ali um dia. Eu adoro isso. Isso me faz me sentir tão bem. Quando eu penso que a voz de Deus falou com ele e disse: Abraão, separa-te do teu povo. Não é estranho que Deus nos faz separar-nos? Claro. Agora veja, de onde que Deus tirou Abraão? Da Mesopotâmia, que é a Babilônia, você sabe, a Torre de Babel foi erguida ali. Não é estranho isso aqui? Deus tirou o nosso pai Abraão da Babilônia, e agora ele está tirando os filhos de Abraão da Babilônia também, com a mesma mensagem, alfa e ômega se juntando. Hoje o mundo quer misturadores, não é mesmo? Mas Deus quer separadores. Sim, o mundo diz: nós não queremos aquele velho pastor, ele é um velho conservador, ele não crê em deixar-nos fazer isto e aquilo outro. Nós queremos um jovem, queremos que seja um misturador, mas Deus quer separadores. Separar-se. O Espírito Santo diz: separa-me Paulo e Barnabé. Então, meus irmãos, todo ministério que estiver misturando não foi chamado por Deus. Muda Deus seu parecer? De 65. Agora nós verificamos que Moabe era um ilegítimo para começar, porque era filho de Ló com sua própria filha. Agora note, como a igreja natural, Moabe representa a igreja natural, Moabe representa Israel, a igreja espiritual. Agora Israel, a noiva, representa os chamados para fora. A igreja, ela própria, a palavra igreja significa chamados para fora, para sair. Aqueles que saíram, sai dela, povo meu. Sede separados, diz o Senhor. Amém. Então a igreja natural, meus irmãos, é uma igreja comprometida, é uma igreja que bridou a palavra, a mensagem, está comprometida com o mundo, está comprometida com homens, com lideranças, com sistemas, que está sempre disposto a sacrificar a palavra por uma interpretação privada, e Deus está em busca de quê? De separadores, que façam exatamente o contrário disso tudo.
Mas a igreja natural, ela busca homens, como disse Umbanda, que possam aí misturar a palavra com alguma coisa que seja contrário a ela. Então, ninguém pode ser manifestado nesse tempo como filho de Deus, aceitando a luz de uma mensagem de uma era passada. Se você faz parte daquele povo visado que Deus está restaurando agora, você vai ter que ficar com a palavra original, sem hibridação. Mas para que isso fosse possível, para que Deus separasse um povo assim hoje, uma noiva, um povo visado assim hoje, você sabe, Deus teve que trazer um mensageiro para nós. Deus teve que nos trazer um Elias, um Moisés. Quero ler algo aqui sobre isso, que Umbanda fala lá no seu livro das eras, página 132. Somente o mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único para a era é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, ele fala para as duas vinhas. Ele fala para o povo visado e também para o povo relaxado. Através da revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos. Mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado, que, como eu disse, é uma minoria, é um grupo muito pequeno. E de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é alguém que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Porque a mensagem nem é do mensageiro, é de Deus. Tanto é que ele disse, não olhe para o mensageiro, olhe para a sua mensagem. Não olhe para o vaso, olhe para o Deus que usa o vaso. Então Deus muitas vezes falou por meio de dons de profecia, inclusive lá no Tabernáculo Brana. Muitas fitas que foram gravadas têm registro dessas profecias. Pouco antes do irmão Brana entrar na plataforma para ministrar, às vezes era entregue uma profecia, uma interpretação de línguas, e isso era tudo registrado em fitas. É uma pena que a voz de Deus não quis transcrever essas profecias para que nós pudéssemos ler ou pelo menos ouvir. Todas elas foram removidas, mas as fitas originais tinham essas profecias, muitas delas. E eu conheci um ministério que coletou várias dessas fitas com essas profecias entregues no tabernáculo e fizeram uma transcrição. E eu peguei esse texto e fiz uma tradução em um arquivo que eu intitulei Línguas, Interpretações e Profecias nas Reuniões Brana. Eu creio que o site que estava divulgando esse material na época é o site Believe the Sign, o mesmo site que hoje combate o Leon Brana e chama ele de falso. Não é um paradoxo? Esse pessoal divulgou esse material. Então eu creio que nem deve ter mais esse material disponível lá. Mas antes deles apostatarem, eu baixei esses arquivos e traduzi. Eu sei até de alguns irmãos que traduziram depois para o espanhol. O irmão Olguin, lá do México, eu sei que ele fez uma tradução desse meu arquivo para o espanhol. Eu só estou mencionando isso porque eu quero ler para você uma profecia que foi entregue no dia 31 de dezembro de 62. Umbanda pregou a mensagem competição. Antes dele entrar na plataforma, foi entregue uma profecia. Isso foi gravado numa fita. E eu quero ler para você a profecia que foi entregue lá. Lá diz assim, essa profecia assim: falo a ti, meu servo, esta noite. Eu te digo, certamente tu estás indo viajar em poucos dias a uma terra estranha. Ele estava se mudando de Jeffersonville para Tucson, lembra? Isso aqui foi em final de 62. A um povo distante. Mas eu te digo, eu sou contigo e eu te abençoarei. E eu digo que muitas coisas grandes realizar-se-ão na tua mão. Sim, naqueles anos aqui, ali alguns meses, não foi a ocasião em que os selos foram abertos, revelados? Ele agarrou a espada do rei lá no Quênio Sabino. Deus já estava preparando isso. Deixa eu ler de novo. Eu te digo, eu sou contigo, eu te abençoarei. Eu te digo que muitas coisas grandes realizar-se-ão na tua mão. E eu digo a ti que está se movendo neste país, eu te digo que quando vieres ao topo da montanha ali, que montanha é essa? Eu não sei. Ele disse, ele sabia, você vai para aquela montanha, eu verei a ti como eu fiz a Moisés. Diz o Senhor. E eu te digo, meu povo esta noite, o povo que estava ali, isso é para nós aqui também. Meu povo esta noite aqui, americana,
Não conheces tu o profeta do Deus vivo que permanece entre ti? Não sabes tu que ele tem proclamado a minha palavra para ti? Não sabes tu que eu sou Deus Todo-Poderoso, que o chamou e ordenou desde antes da fundação do mundo para entregar este evangelho para ti? E tu deves prestar atenção. Se não fizeres, não terás parte da vida comigo, diz o Deus Todo-Poderoso. Deus lhe disse: se você não viu o meu mensageiro, você não tem parte comigo. Aceite o que o mensageiro está entregando a você. Não tire nem acrescente nada. Seja um povo visado, não um povo relaxado. Amém? Então veja, Deus prometeu atuar por meio desse seu profeta mensageiro. Da mesma maneira que ele atuou com Moisés, porque ele disse: como eu fui com Moisés, eu vou ser com ele. Mostrando ali então que naqueles dias haveria então de surgir falsos ministros, como Janes e Jambres. Não foi Paulo que disse que nos últimos dias surgiriam Janes e Jambres? Por que Paulo disse que nos últimos dias surgiriam Janes e Jambres? Porque nos últimos dias surgiria o Moisés. Os Janes e Jambres estão aqui para personificar o ministério de Moisés. Quando eles apareceram lá, foi como que para que dizer: nós temos a mesma coisa que Moisés tem. Nós somos tão vindicados quanto ele foi. Se você quer dar crédito ao que ele faz, ao que ele diz, dê crédito a nós. Nós temos tudo que Moisés também tem. Então, nesse tempo do fim, viriam homens, ungidos, ministros, dizendo: nós temos a mesma coisa que o Lebrana tem. Então, você pode dar crédito à nossa mensagem também, mas são Janes e Jambres. São personificadores. Mensagem de Jeová Jiré, de 56. E a Bíblia diz que Janes e Jambres se levantariam nos últimos dias e que quase enganariam até os escolhidos. Tenha cuidado, irmão, e mantenha isso certo na palavra de Deus. Não saia daí. Há um monte de coisas hoje que estão acontecendo e que não estão vindo dessa palavra. Ele poderia muito bem ter dito também daquela mensagem, da sua mensagem, porque já tinha várias versões diferentes dela. E deixe isso só, fique com a Bíblia. Porque a Bíblia disse que enganaria até os escolhidos, se possível. Mas quando o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, você reconhecerá a sua voz. Amém. Os eleitos reconhecerão. A um estranho você não seguirá. Não me interessa se olhos se derramam nas mãos, pés e tudo mais. Você saberá que isso não vem da Bíblia e você ficará com Deus. Agora é interessante, anos atrás, em 2014 inclusive, eu ministrei um estudo sobre Janes e Jambres. Na época eu fiz uma pesquisa sobre esses nomes e então descobri que realmente esses nomes não pertencem ao Antigo Testamento. Quando Paulo mencionou, ele estava apenas mencionando esses nomes como de costume, porque esses nomes, embora não estivessem na Bíblia, no Antigo Testamento, estavam no Targum de Jonatas. O que é o Targum de Jonatas? Quando os judeus saíram do cativeiro babilônico, eles saíram de lá sem mais falar hebraico, só falavam aramaico. Eles não sabiam mais sequer ler o hebraico. Então começou-se a se traduzir os livros da lei para o aramaico, que eram chamados de Targum. Então haviam vários Targuns. A palavra Targum quer dizer tradução. Tradução do quê? Do hebraico para o aramaico. Nesses Targuns, entre eles o de Jonatas, foi inserido ali esses nomes Janes e Jambres. Eles traduziram exatamente ali a passagem onde fala que os magos apareceram para desafiar Moisés, só que ali nesse Targum colocaram esses nomes, mas veja, não está na Bíblia original. Isso foi acrescentado. Por que? Não se sabe, uma tradição. É talvez porque esses nomes tinham um simbolismo, porque esses nomes eram tanto egípcios como também hebraicos. Os nomes Janes e Jambres têm um sentido hebraico. Vou ler para você aqui qual é o sentido, por exemplo, do nome Janes. O nome Janes quer dizer ele impede. Também quer dizer ele dissuade, ou seja, que desaconselha, que desconvence. Então, esses nomes, eles têm um símbolo, que é para representar o ministério desses homens. E assim como esses homens fizeram isso no passado, eles voltariam a fazer agora. Nesse tempo do fim, você vai ter um povo que vai manufaturar a mensagem, são Janes e Jambres. O que eles fazem? Veja o que esses nomes significam. O Janes vai fazer isso. Ele vai tentar impedir, ele vai tentar dissuadir, ele vai tentar te desconvencer. Então, o que é um Janes?
é toda aquela pessoa que vier para você e vai tentar aconselhar você a não fazer o que você está fazendo. Talvez Deus colocou algo no teu coração para você fazer, mas daqui a pouco vai alguém chegar até para você e vai dizer, não faça isso, não é de Deus, não faça isso. O que é isso aqui? Isso é um Janes, tentando convencer você, não siga isso adiante, isso não vai dar certo. E talvez é uma coisa que Deus está colocando no coração do seu filho, da sua filha, mas ali vai aparecer um Janes do diabo, dizendo, não faça isso, tentando dissuadir você. Amém? O outro nome qualquer, Jambres, né? Qual o significado de Jambres? Eu fui procurar. Jambres tem várias versões, como Janes. Há várias formas de traduzir. Janes também pode ser traduzido por Iane, Yohanai, Yohaná ou Yohaná. Mas as traduções são aquelas que eu te dei. Jambres também pode ser traduzido por Mambres ou Manre, ou ainda Janre. Jambres quer dizer oponente. Também significa o rebelde. Que coisa mais clara do que isso? O que é um jambre? É alguém que se opõe, é alguém que se rebela a Deus e a sua palavra. E isso faz parte da falsa vinha. Ela não aceita a mensagem genuína do profeta mensageiro. Deus disse, se você quer ter parte comigo, fique com o que eu estou te passando através deste homem. Mas um Jambres vai se rebelar, vai se opor a isso. Não, eu não creio nisso aqui, isso não pode estar certo. E vários homens que estiveram com William Branham não concordaram com muita coisa que ele ensinou. São Jambres, são Janes, ali junto, lado a lado, os dois espíritos. Eles estavam lá e estão em toda parte, em todos os lugares. A vinha falsa e a vinha verdadeira, lado a lado. Talvez até o faraó tivesse uma intenção de libertar, né, os israelitas, mas lá havia um Jambres dizendo, não faça isso, precisamos de mão de obra escrava aqui, precisamos das nossas lavouras de mão de obra barata, deixe esses homens aqui. Então sempre tinha alguém ali para impedir a obra de Deus. É isso que os Janes e Jambres estão aqui fazendo, para confundir a noiva eleita, se possível. Mas Umbanda disse, não é possível. Então veja, nesse tempo de colheita que estamos vivendo, aquele que atentasse para o que esse profeta mensageiro dissesse, estaria então dando ouvidos a quem? Ao próprio Deus, que falou através dele. Mensagem do Nombrando a minha comissão, de 51. Agora, eu sou apenas o seu irmão, pela graça de Deus, mas quando o anjo do Senhor se move, ele se torna então uma voz de Deus para você. Se eu te ofendi por dizer isso, me perdoe, mas eu senti que pudesse ser ofensivo, mas eu sou a voz de Deus para você. Então, meus irmãos, se o irmão Branham era a voz de Deus para a igreja nesse tempo do fim, isso significa que a mensagem que ele possuía não era dele, era de Deus. Porque um profeta, o que ele é? É um revelador divino da palavra. Então, ninguém poderia ensinar ou dizer ao irmão Branham o que pregar, porque ele ouvia do próprio Deus. Ele disse isso. A escritura na parede de 58. O que você está fazendo? Apenas andando de um lado para o outro, para o bar e por aí, em algum lugar, e lá para a festa de rock and roll, e lá adiante para a pequena igreja formal, e ouvir o pastor pregar algo. Ele agrada o seu ouvido, com certeza, certamente, apenas algo, porque é um vale-refeição. Você nunca me contratou para vir aqui. Você não poderia me demitir, porque eu sou contratado por Deus, certo? Nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhuma igreja me diz o que pregar. Eu ouço a Deus, eu tenho a sua mensagem. Isso é tudo. Eu não preciso do teu dinheiro, eu não vim pelo teu dinheiro, não quero nada disso, eu vim para avisar você no nome de Cristo, prepara-se, a hora está próxima e poderia ser antes do amanhecer, o fim da era da igreja, tempo de colheita. Glórias a Deus. Então vejam, meus irmãos, que o mensageiro desta era seria enviado para pregar para todos, tanto para a igreja espiritual como para a igreja natural, tanto para a vinha verdadeira como para a falsa vinha. A falsa igreja irá rejeitar a mensagem e atentar somente para o seu próprio produto híbrido que ele produziu. E o maior temor que a igreja deve ter hoje, Umbanda disse, não é com a próxima crise econômica que vai vir, não é com a quebra do dólar se acontecer,
ou com uma terceira guerra mundial. Mamãe disse que o maior temor que você tem que ter é com a igreja. Com a igreja, vamos ver isso. Alimento espiritual. Agora, nós percebemos que estamos nos defrontando com uma das maiores horas que a história já conheceu. Não é exatamente a ogiva com um míssil brilhante e polido, com uma cabeça nele que deveríamos temer, são as igrejas que deveríamos temer. Eu vejo tantos irmãos perdendo tempo com noticiários. Olha Israel, olha isso aqui, olha a Ucrânia. Isso é distração. O humano diz, não é com isso aqui que você tem que se preocupar. É com aqueles que dizem que crê como você. É com aquele que diz que é vinha e na verdade é um povo relaxado, que hibridizou a palavra e está querendo te levar para o mesmo caminho dele. É com isso que você tem que se preocupar. Mensagem Umbanda, ouça a sua voz. Não é de admirar que a voz de Deus seja uma coisa rara hoje em dia. Ela é sufocada por tantas vozes diferentes. Sim. Por tantas coisas que escurecem e tiram. Chega um ponto até que entorpece os nossos sentidos, até que não possamos ouvir a voz de Deus. Nossos sentidos, de onde deveríamos nos mover e entender que vocês são homens e mulheres, que vocês são criação de Deus e que foram colocados aqui para servi-lo. Mas a voz de Satanás e dos falsos profetas dizem, seja moderno, renuncie uma coisinha aqui, tira uma coisa ali, agregue outra coisa ali. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, tenho muitas páginas aqui, mas eu não vou ler tudo, não vou comentar tudo, mas só para nós concluir, para nós encerrar aqui. Você entendeu? Esse é o tempo que estamos vivendo. É um tempo de colheita. E Deus está separando este povo, esta noiva, com a mesma mensagem que Ele preparou todos os outros crentes eleitos das outras eras. Houve uma medida de fé para cada era, e aquela medida de fé foi a sua fé de rapto para aquela era. Amém? Qual é a nossa fé de rapto hoje? É o que está nas fitas? Não. A nossa fé de rapto é o que está na Bíblia. As fitas ecoam para você o que está na Bíblia. Qual foi a fé de rapto da era de Lutero? Eles não tinham fita. O que eles tinham? A Bíblia. Mas o que eles receberam sem hibridizar é o que vai salvar e o que vai ressuscitá-los naquele dia. O que vai nos ressuscitar nesse dia? É o que está na Bíblia, que estava perdido ao longo das eras, e agora o Umbanda vem e nos restaura, nos leva de volta para Éfeso. Então, o que a fé de rapto não está nas fitas, o que você tem nas fitas é a revelação da Bíblia, que estava encoberta, que estava selada. As fitas te encaminham para a verdade que sempre esteve ali na Bíblia. Quando ele foi falar sobre os trovões, ele disse, não é uma coisa nova, já está na Bíblia. Estava tudo ali, mas teve que vir um profeta vindicado para agora desvelar isso para você. Então ele disse, você não precisa de uma nova doutrina, você não precisa de uma nova teologia, tudo que você tem que fazer é permanecer com aquilo que Deus nos confiou aos primeiros pais, e que agora Ele está nos restaurando novamente, e é isso que vai preparar essa igreja para o tempo de colheita. Ele disse que haveria duas chuvas, não é isso? A chuva serôdia e a chuva temporã, não é isso? A última chuva é a chuva de ensinamento, e é o que Deus está fazendo agora. A noiva está pronta para o arrebatamento, porque elas têm recebido o ensino que vem do Espírito Santo de Deus, nosso Josué, nosso guia. E nós estamos aqui esperando o que agora? Somente o arrebatamento. Enquanto isso, vamos fazer como a mamãe disse, vamos continuar plantando batatas, não se detendo lá com as datas que alguns estipulam. Oh, Cristo vai vir daqui a tanto tempo, alguns dias Ele vai vir ali. Não, isso são distrações. Apenas continue cultivando aquilo que Ele te deu. Como ensinamos hoje ali no nosso tabernáculo, a prostituta Raabe, ela mostrou que teve fé no Deus verdadeiro, não somente confessando, oh, o Deus de Israel é o Deus que está acima nos céus e embaixo da terra. Ela não fez só isso, ela teve atitudes, ela não guardou, não escondeu os vigias de Deus, os vigias de Josué. Então Tiago disse, a fé sem obras é morta. Se você crê nessa palavra, nessa mensagem, você vai provar que você é um crente focado, visado, através de atitudes. Não apenas dizendo, eu creio nisso, eu confesso isso. As tuas atitudes vão falar mais alto que as tuas palavras. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe o seu povo e que Ele nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração para o Senhor. E depois entrega a palavra para o irmão Emerson. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos por esse breve tempo que aqui tivemos.
relembrando tudo isso que o teu profeta nos ensinou, e cremos que é a tua palavra, porque ele foi bíblico, ele disse que era protestante, e um protestante é alguém que fica com a Escritura, só a Escritura, e ele ficou com a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque ele disse que é com isso que temos que nos posicionar. Ajuda os teus filhos que aqui estão, Senhor, que tu os abençoe, que tu os enche com o teu Santo Espírito, que nenhum Janes e Jambres venham fazer eles se dissuadirem daquilo que Deus colocou em seus corações, daquilo que tu colocou, Senhor, em seus corações para fazer, que eles permaneçam firmes, incólumes, fiel ao chamado que tu lhes concedeu. Guarde que este ministério, guarde essa congregação que aqui está, que o teu Santo Espírito esteja sempre sobre eles, guardando suas vidas, seus lares, com sinais, com prodígios e maravilhas. Abençoe o pastor Donizete, abençoe aqui o irmão Emerson, o irmão Fabiano, o irmão Cícero, toda essa congregação, Senhor, eu apresento para ti agora. Obrigado, Senhor, por esse povo maravilhoso que abriu suas portas para receber um indigno, um abortivo nessa mensagem, para falar algo de ti. Que tu os abençoes, recompense por essa fé, por esse amor. Esteja com todos nós, Senhor, nos guarde, nos livre de todo mal. Assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Antes de passar a palavra para o irmão Emerson, eu quero aqui me despedir dos irmãos e dizer para todos que foi um privilégio, foi uma honra para mim ter tido essa oportunidade que vocês me deram de estar aqui, de compartilhar um pouco daquilo que todos vocês já sabem. Mas é apenas uma forma de dizer, vamos continuar confessando isso. É isso que nos sustenta. Nos chamam de loucos lá fora, mas tudo bem, a Bana disse isso. Me deixe com a minha loucura. Eu estou mais feliz assim agora do que com a minha mente perfeita, não é isso? Vamos continuar com as loucuras de Deus, porque é isso que nós vamos ver no final quem é que é o louco, na verdade. Que Deus ajude a todos nós. Se nós nunca mais nos vermos novamente, eu quero apenas dizer que Deus te abençoe, que Deus guarde essa congregação. Amém? Deus abençoe. Irmão Emerson. Glória a Deus. Santo Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Sim. Os irmãos estão contentes? Amém. Já vou passar aqui para o pastor Danzete também. Tá? Queria só cantar um corinho para os irmãos aqui, para a gente estar finalizando. Amém. Eu quero entrar no santuário. Amém?